Esses dias eu vi uma frase que me pegou demais, que ela diz assim: a vida começa exatamente no ponto em que a gente para de fingir. E para de fingir o quê? Pra quem? Às vezes pra gente mesmo, né? Porque além de a gente fingir, a gente também omite muita coisa. A gente também é aquilo que a gente não conta pra ninguém. E aqui eu vou trazer um exemplo mais sem sentido possível, mas que esse dia eu tava lendo uma conversa com uma amiga minha. E ela dizia assim: qual que é a coisa que tu só faz quando tu tá sozinho porque tu tem vergonha de fazer na frente de outra pessoa? E o exemplo que ela trouxe foi que ela gostava de terminar de comer o almoço, enfim, a janta, comida num prato, e ela adorava pegar e lamber o prato inteiro. Eu não consigo imaginar nada mais animalesco do que isso, mas enfim, ela me confidenciou isso, que ela fazia isso. E ela não faz isso na frente de ninguém. Mas isso também faz parte dela, porque ela só faz isso quando ela tá sozinha, quando ela se sente à vontade para fazer um troço absurdo, que eu julgo absurdo. Na verdade eu não julgo tão absurdo assim, mas enfim, isso também faz parte dela. E as outras pessoas não sabem. Então, ela deveria começar a fazer isso na frente das pessoas? Não sei. Acho que não é esse o ponto que eu quero entrar, mas assim, eu tô sentindo que eu tô misturando dois assuntos meio desconexos. Talvez eu tô tentando fazer eles se conectarem. Fique comigo até o final, que aí talvez você descubra se eu consegui ou não fazer esse link. O ponto é, se eu não conto pra ninguém alguma coisa, então as outras pessoas não me conhecem, de fato. E às vezes o fingir lá do começo, a gente finge pra gente mesmo, fazendo com que dessa forma a gente também não se conheça. Eu vou confessar que ultimamente eu tô tentando cada vez mais tentar não fingir as coisas, não tentar, pelo menos para as pessoas mais próximas minhas, tentar deixar mais claro os meus descontentamentos, as minhas dificuldades, fragilidades, meus medos. E aqui não é naquele lugar de tipo, nossa, como é desconstruído esse homem sem masculinidade, frágil. Não. Todas as vezes que eu tive que me abrir sobre questões de medos que eu tenho, eu chorei, inclusive. Então, e chorei porque era muito difícil de falar sobre isso, de falar isso. E as coisas que me incomodam, eu prefiro ficar fritando na minha cabeça, sozinho, e talvez, entre muitas aspas, odiando a outra pessoa, do que explanar, botar em palavras: eu odeio quando tu faz isso, eu odeio o estado que as coisas estão agora, sabe? Enfim, eu acho que muitas vezes a gente deixa de falar o que tá sentindo, às vezes até por uma coisa meio política mesmo, assim. Política no sentido de política de boa vizinhança. Então não vou falar isso aqui porque eu não quero gerar mal-estar. A gente já tá, né, vivendo aí num mundo que é repleto de mal-estares. Vocês me entenderam. Então por que eu vou, né, reclamar aqui de uma coisa que tá me incomodando? Porra, eu acho que a gente precisa reclamar e falar mais, sim. Enfim, meu ponto é que depois que eu passei dos 30, eu tenho sentido cada vez mais essa necessidade de... O que eu sinto, na verdade, é que anteriormente eu sempre coloquei nesse lugar de, tipo, não falar as coisas, de ficar segurando as coisas. Inclusive eu sinto, eu não sei qual é a palavra certa ainda, talvez remorso. Não sei se remorso é a palavra certa, mas eu me sinto realmente triste por pensar em como eu tive relacionamentos anteriores na minha vida, antes dos 30, que foram um fracasso, principalmente por culpa minha, porque eu deixei chegar num ponto onde eu tava tão descontente dentro desses relacionamentos que as outras pessoas não, no caso a outra pessoa que eu me relacionava, ou as outras pessoas que eu me relacionava, porque foi mais de uma, elas não sabiam que eu tava tão descontente com alguma coisa. Porque eu sempre fui, assim, por não gostar muito de deixar claro quando uma coisa tava me incomodando, eu acho que eu sempre me agi de uma forma meio similar à minha mãe, assim, que é dar avisos. Dar um aviso, falar assim, ó, para de fazer tal coisa. No caso eu,
não tô gostando de tal coisa. Aí depois passava, chegava, dava o segundo aviso, olha, não tô gostando de tal coisa. Quando chegava a terceira, eu ia pro caralho, entendeu? Eu já, tipo, não aguentava mais. Eu, tipo, já aquilo lá já tá me remoendo. Eu não quero ficar o tempo inteiro reclamando sobre uma coisa. O meu modo de agir sempre foi dar avisos. Então, tipo, falar 1, 2, 3 vezes no máximo. Enfim, eu comecei a pensar assim, retrocedendo, que talvez as pessoas com quem eu me relacionasse antes, elas não tinham... Eu tinha que ser mais enfático, sabe? Falar mais de uma vez, falar mais do que 2 vezes. Então, enfim, para dizer nome agora que eu me perdi completamente do que eu tava falando. Meu Deus do céu, coisa horrível que é a minha cabeça. Tá, eu percebi que antes dos 30 eu não falava muito, eu falava pouco, e isso causou diversos problemas em relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, tanto amorosos, de amizade também, inclusive, talvez até familiares, pensando aqui. Enfim, me perdi um pouco na minha linha de raciocínio aqui, mas parece que no fundo, na verdade, além de fingir ou não falando, não colocando nossos sentimentos pra fora, a gente, no fundo mesmo, a gente tá se escondendo. Não sei, parece sempre uma tentativa da gente se mostrar profundo, pra gente parecer alguém que se baseia em teoria, sei lá, até signo, saca? Tipo, tudo a gente precisa ter um viés pra alguma coisa, pra gente parecer alguma coisa. O que eu sinto é que parece que às vezes a gente tá sendo isso, que a gente é escroto com alguém e a gente apela pro... A gente diz que é um trauma. A gente é egoísta e aí diz que é autocuidado, sabe? Quanto mais a gente estuda, quanto mais inteligente a gente fica, pior fica, porque a gente tem vocabulário, a gente tem teorias, a gente tem diversas coisas para basear as nossas atitudes, para a gente conseguir justificar, na verdade, nossas atitudes, e justificar até o que às vezes não tem justificativa. A gente só tá sendo escroto, a gente só tá sendo egoísta, a gente só tá sendo meio ruim mesmo. E talvez o ponto, na verdade, de tudo isso que eu tô falando é de só a gente ter uma dificuldade de aceitar que a gente pode ser tudo. Por muito tempo eu tentei ser uma pessoa sempre, tipo, muito cuidadosa, que achava que, tipo, eu não vou falar tal coisa porque vai machucar alguém. E daí agora eu acho que eu consegui fazer o link com a coisa inicial que eu tava falando. Eu achava que eu tava sendo uma pessoa posturada, que não ficava reclamando, que não apontava as coisas que me incomodavam, mas também não ficava reclamando dos outros. E eu sinto que fazendo isso eu não tava sendo eu mesmo. Porque por dentro eu tava me remoendo e ninguém tem acesso ao que tá passando aqui dentro. Então eu não tava sendo eu mesmo com as pessoas que eu me relacionava. Porque eu tinha talvez um medo, uma precaução, uma coisa meio pomposa de tipo, não vou ser a pessoa que fica só reclamando. Quando talvez eu só queria estar reclamando pra caralho, entende? Então parece que tudo a gente tem que ter esse cuidado pra não cair na falácia de que a gente não é tudo. Porque tu pode ser uma pessoa muito boa e também pode ser uma pessoa muito pau no cu. E isso não necessariamente te faz ser uma pessoa que é só pau no cu. Porque tem N situações. A gente não pode balizar as coisas também por uma régua que não existe, na verdade, né? Do que é certo e errado o tempo inteiro. Mas entende onde eu tô querendo chegar? Porque a gente não vai ser sempre bom, entendeu? Nem a monja Corren deve ser boa o tempo inteiro. Pera aí, deixa eu ver se o Uber tá chegando. Ô, porra! Tive que sair no meio do raciocínio, mas voltando aqui. Pra mim o ponto é só a gente entender que a gente vai ser... de fato, a gente pode passar por momentos em que a gente vai estar só sendo responsivo por causa de um trauma. Mas também a gente pode só ter um dia que a gente acordou da pá virada e vai ser escroto sem motivo algum, entendeu? Vai ser só escroto por ser escroto. Assim como também a gente pode simplesmente fazer uma boa ação pra alguém que precisa muito, porque a gente é uma pessoa boa também. Obviamente vão existir, né, as exceções em que existem pessoas que só são filhas da puta mesmo. Mas até as pessoas muito filhas da puta, elas têm uma coisinha ali que... Elas devem ter uma coisa boa. Talvez não fique tão claro, né? Ou talvez ela só fique claro para as pessoas que são próximas e importantes de fato para ela, entende? Eu acho que por algum motivo a gente começou a achar que ser contraditório é um problema, sabe? Eu não acho que é um problema ser contraditório, eu acho que inclusive faz parte de quem a gente é enquanto ser humano.
A gente pode ser extremamente contraditório. Inclusive, coisa que eu falei no começo desse episódio, eu já posso estar me contradizendo agora. E não tem problema algum. Eu não ligo muito pra isso. E esse não ligo muito pra isso também não é no lugar de me sentir muito desapegado e nossa, que evoluído, como eu sou melhor. Acho que não tem nada a ver com isso. Tem com a ideia de a gente não ter controle de nada. E daqui a pouco uma coisa aparecer, um fato aparecer que seja muito bom e me contradiga. E tá tudo certo. Na verdade mesmo, acho que o maior desafio é a gente entender que a gente não fingir e não se esconder seja um dos grandes desafios enquanto seres humanos convivendo com outras pessoas. Porque a gente vai ter que aceitar, primeiro, que a gente precisa ser honesto, não fingir, não se esconder das pessoas com quem a gente se relaciona e convive. E talvez por a gente ser honesto e verdadeiro, a gente vai entrar em conflito com essas pessoas que a gente gosta. E talvez isso afaste elas da gente. Mas pelo menos a gente tá afastando pessoas da gente porque a gente tá sendo verdadeiro. Ao invés de a gente tá mantendo elas perto porque a gente tá fingindo, porque a gente tá aceitando coisas que a gente não quer aceitar, porque a gente não tá reclamando. Talvez esse, sendo franco, tenha sido um dos mais densos até agora. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque até eu tô meio coisado enquanto eu falo isso em voz alta. Enquanto a gente vai tentando, a gente vai vivendo. E vivendo esse looping de ser uma pessoa nobre, mas também ser um cuzão às vezes. De ser uma pessoa bondosa, mas também ser super egoísta. De às vezes comer bonitinho, seguindo a etiqueta, e também lambendo o prato depois de terminar a refeição. Mas é isso. Eu queria muito que você realmente comentasse. Pode ser aqui no YouTube, pode ser no Spotify, pode ser por mensagem direta pra mim, caso não queira deixar isso, né, público. Eu queria que você me dissesse qual que é a coisa que tu só faz quando tu tá sozinho. Eu juro que desde que eu li essa conversa essa semana, eu tô há pelo menos uns 3 dias tentando pensar em coisas que eu só faço sozinho quando não tem ninguém vendo. E eu não consegui achar nada tão extraordinário quanto lamber o prato depois de fazer a refeição. Mas enfim, eu peço que você comente em qualquer plataforma que for, por qualquer meio que for. Eu tô realmente bem curioso em saber coisas que as pessoas fazem quando estão sozinhas. Compartilha com alguém esse vídeo, esse podcast, com alguém que tu acha que vai se interessar por esse papo. É muita prepotência me falar que é um papo meio filosófico, né? Então não, esse papo aí. Não esqueça de seguir ou se inscrever para continuar acompanhando e recebendo os conteúdos novos que eu vou estar postando aqui sempre, toda quarta-feira. Pode deixar um likezinho também. Dá para classificar também no Spotify o podcast. Ele tem de 1 a 5 estrelas. Eu peço encarecidamente que sejam 5 estrelas, né? Para ele continuar sendo entregue. E eu acho que é isso. Hoje me passei.